Tenho o privilégio de convidar a Tereza, que é Head de RH da Toyota, uma pessoa que admiro e já conheço há muito tempo, e Paula, da Total Express, uma empresa do Grupo Abril também, né? Então, a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, então se alguém também quiser contribuir, compartilhar, pode levantar a mão, a intenção é que sejamos todos uma única egrégora que vai acompanhando e conectando as informações que vocês sintam necessárias, então se sintam à vontade para participar desse painel com a gente. Então, começando com Tereza, comenta um pouco quem é a Tereza, sua trajetória, como que é trabalhar na Toyota, quanto tempo você está lá? Eu comecei a minha carreira em varejo, eu trabalhei muitos anos na Unilever. Depois, saindo da Unilever, fui convidada para trabalhar no Grupo Abril, né? Eu trabalhei mais de 10 anos na Editora Abril. Isso não era combinado. Não era. Não Não era. estava, não estava. Não estava. Não estava. E sempre atuando em recursos humanos. E na Abril, especificamente, tive um aprendizado enorme, né? Que é a questão de trabalhar no chão de fábrica, na gráfica. Então, você tem uma realidade que é um pouco mais distante, assim, da gente, mas que é de muito aprendizado. Saindo de lá, eu fui convidada para entrar no mercado financeiro, então eu fui trabalhar na Redcar, que fazia parte do grupo Itaú, Unibanco e Citi na época. E aí eu fui crescendo lá dentro até que eu virei a head de recursos humanos de todo o grupo. E aí, agora eu já estou há 13 anos no Banco Toyota, né? O Banco Toyota é o que faz toda a parte de financiamento de veículos da Toyota no Brasil. O Banco Toyota está aqui há 25 anos e ele faz parte do grupo maior que é a Toyota no mundo inteiro. Comecei também pelo varejo e eu digo que isso é sempre muito bom. Para mim é excelente. Eu ter começado em varejo, porque varejo, se tem alguém aqui de varejo, sabe como é elétrico o negócio, né? Então, trabalhei bastante tempo em varejo lá em Recife, saí e fui para telecomunicações, que é outra loucura. E só para vocês irem entendendo as loucuras que eu estou passando, né? Então, assim, varejo, telecomunicação, de telecomunicação foi no grupo Oi, trabalhei no grupo na Oi. Depois eu voltei para varejo novamente. Um bichinho quando pica, né? Assim, o mosquitinho do varejo, você fica. E aí foi quando fui convidada para vir aqui para São Paulo, para o Grupo Abril. Foi quando o Grupo Abril entrou em recuperação judicial. Vocês devem ter acompanhado. Foi adquirido pelo grupo que eu trabalho junto já há bastante tempo. E vim para o Grupo Abril. Fiquei um ano lá diretamente na Abril, cuidando de todas as empresas do grupo. Eram diversas empresas, inúmeras. E dado o momento vivido pela Abril de recuperação judicial, a gente precisou encerrar algumas operações. Pós todo esse trabalho, que não é um trabalho fácil, nem agradável, mas é necessário às vezes, aí eu assumi a Total Express, a diretoria executiva da RH na Total Express, que é uma das empresas do grupo, como a Mari colocou, e hoje é a maior empresa do grupo, né? Somos uma transportadora, onde a gente só perde hoje em termos de capilaridade para Correio. Somos a maior empresa privada de transporte, do Brasil. E estou lá fazendo aí, a gente buscando um trabalho muito, muito forte, no sentido de saúde, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Muito bom. Bom, eu me apresento, sou Mariana Marques, fundadora e CEO da Boom. Fundei a minha companhia há 11 anos, mas trabalho há 20 anos no mercado de saúde. Então, eu acredito muito que prevenção traz resultado e salva vidas, né? Eu acho que esse vai ser o tema. Não é à toa que o Renato, de alguma forma, não esteve, né? Porque eu amo estar em painéis, né? Óbvio que não queria de jeito nenhum que acontecesse o que aconteceu, porém, né? O destino está aqui. Eu sou apaixonada por falar de prevenção e saúde. Então, prevenir, sem dúvida nenhuma, é melhor do que remediar. E esse é o tema. E o que conecta vocês, né? Sem dúvida, quando nós pensamos em criar um painel, eu pensei muito
nas conversas, né, que nós tivemos, na preocupação de vocês, porque isso tem sido cada vez mais uma demanda do conselho, né, do board, como que nós trazemos resultado, cuidando do maior custo da empresa, né, porque o segundo maior custo é plano de saúde, mas o primeiro maior custo são com pessoas, e está diretamente vinculado ao RH. Então, Paula. Eu costumo dizer que a gente já vem, ano após ano, sempre elegendo alguma vertente ou algum pilar para a gente trabalhar, né? Então, assim, lembrando sempre que a gente pegou uma empresa que pequena, muito pequena, e a empresa ela cresceu absurdamente nesses últimos anos, até dado a própria pandemia, né? A gente está falando de saúde, o e-commerce ele cresceu muito. Então, ano após ano, a gente vem definindo um pilar. E não que a gente venha deixando, a gente já vem olhando, e Mari está aqui, eu acho que faz o quê? 2 anos, Mari, que a gente começou, né, a trabalhar. Então, assim, a gente eu entendo que toda gestão, ela começa por você conhecer o teu negócio e conhecer quem é teu cliente e qual a necessidade dele. Então, chega um momento que algumas coisas, e se teve alguma coisa positiva no que diz respeito à pandemia, foi a gente acelerar o olhar para a saúde dentro das companhias. Porque todo mundo sentiu o impacto de uma pandemia, que é uma coisa que está absolutamente fora do nosso controle aqui. Dito isso, o que é que a gente entende que a gente pode controlar do ponto de vista de saúde, né? E aí a gente lá, hoje, na Total, a gente buscou, primeiro, tentar entender isso, né? Tentar entender quais são as necessidades e as vertentes principais. E a gente vem aí, há 2 anos, por isso que eu falei que a gente vem trabalhando junto, e a gente vem amadurecendo algumas coisas, em parceria com a BUM. Mas internamente a gente vem conversando bastante sobre os 3 grandes pilares, né? Que a gente, quando fala de saúde, a gente pensa sempre em saúde física. Agora está se falando muito de saúde mental, né? E tem um outro pilar que é extremamente importante, que é o financeiro, que deixa as pessoas muito doentes. Isso é uma coisa que tem me preocupado bastante, dado até alguns projetos do próprio governo federal, em relação a isso. Então hoje a gente vem desenhando, a gente hoje tem um programa de saúde da companhia, onde a gente tem esses 3 grandes pilares, né? O pilar de saúde, o mental e o físico. E dentro de cada um deles aí tem uma série de ações a serem executadas. E aí, como a gente já falou aqui, a questão da prevenção, se você vai olhar, eu trabalho, como vocês puderam ver, eu trabalho muito com grande volumetria de funcionários, onde o turnover é muito grande, onde o absenteísmo ele é imenso. E aí onde a gente tem que trabalhar ativamente. E eu venho olhando os números da Total, não existe uma queda abrupta em relação ao absenteísmo, em relação aos motivos do absenteísmo, não existe uma queda abrupta. Mas também não acredito que as coisas são feitas abruptamente. Esse resultado ele vem de imediato, porque é cultural também, né? Mas a gente já percebe uma queda, e eu acho que o maior desafio é o gestor entender que ele é papel preponderante nisso, não é o RH. O RH a gente vai dar ferramenta, a gente vai mostrar. Então, eu acho que isso é o principal vetor do que a gente vem trabalhando, trazendo isso muito para as lideranças e para o board da companhia, né? Eu estava pensando, né, enquanto ela falava sobre essa questão da prevenção, eu acho que hoje, ela, quando se fala de prevenção, a gente não é apenas uma boa prática, né? A prevenção ela deixou de ser uma boa prática para fazer parte da estratégia da empresa. Então, se a gente não cuidar da saúde dos associados, né, tanto saúde física como mental, como os pilares que você falou, que eu acho que são extremamente pertinentes, a gente está descuidando da estratégia. Então, não dá mais para falar, eu estou cuidando de RH como uma boa prática. Não, se você trata como só uma boa prática, acho que você já está muito atrasado. Eu acho que uma outra coisa que você falou, que faz muito sentido para mim, isso também não é um assunto de RH, isso não é um assistencialismo de RH.
isso é um assunto do RH em parceria com outras áreas, em parceria com os líderes, né? Porque se os líderes não assumirem, né, o próprio papel deles, né, de olhar os seus associados de uma forma holística, né, então promover o bem-estar, promover uma qualidade de vida, promover feedback, ter diversidade, incluir as pessoas, pensar na parte emocional, de verdade, a gente não consegue ser estratégico. Então, eu acho que o RH ajuda na questão de ferramentas, mas se não tiver essa parceria com outras áreas e com a gestão, a gente não consegue fazer nada. Então, aí de verdade, a gente começa a impactar nos negócios, né, da empresa. O que é saúde, né? Quando a gente fala de plano de saúde, o Ministério da Saúde, a gente pensa o quê? Em doença, né? A gente pensa aqui em laboratório, em hospital, em sinistralidade, em utilização. E eu vejo o RH cada vez mais sendo cobrado por uma inovação do setor, né? Porque há muito, muito pouco tempo, né, Carolzinha? Nos conhecemos aí pelo menos há uns 11 anos, né? Foi uma das minhas primeiras clientes e hoje, depois de muito tempo, a gente se reencontrou. Foi um presente. E a gente olha o RH muito mais antes como um departamento pessoal, né? Só que esse mundo de RH mudou de uma forma extremamente disruptiva. E eu queria que vocês comentassem quando foi a virada de chave para vocês? Qual que foi o ponto que vocês foram, né, chamadas para essa disrupção, né? Olhando para o que é o RH hoje, olhando que lá atrás, há muito pouco tempo, eu participei de uma palestra que eu fiquei muito, que era uma palestra futurística, né? Que ele falava muito de que o RH de amanhã é o que ele de fato faz hoje, né? Porque é a tua entrega hoje, é aquilo que você já criou de consciência, né? E aquilo que você está entregando. Então, se a gente tivesse que olhar para essa jornada, um pouco o que era o RH, o que é o RH hoje e o que vocês enxergam para o papel do RH para 2028. Acho que muda a chave quando você muda o seu pensamento, né, de achar que as ações de RH são ações de custo, né? Então você tem que pensar que as ações de RH elas têm que estar diretamente vinculado à estratégia da empresa. Então eu não consigo parar de pensar se não é uma ação sempre estratégica. E tem alguns impulsionadores, né, que nos levaram porque não é do dia para a noite, né? Que você fala assim, hoje eu vou levantar diferente. Mas acho que teve alguns impulsionadores no mercado que fizeram o RH ter esse clique, porque também se não teve, eu acho que a gente está com problemas. Então, acho que uma das coisas é a gente olhar evidências, né? Evidências por dados, né? Então, hoje a gente tem vários indicadores que conseguem te mostrar, né? Qual que é o seu absenteísmo, como é o seu turnover, como se você faz pesquisa, como é o seu engajamento, como é a sua sinistralidade. Então, você tem que olhar todos esses indicadores de uma forma holística, integrada, e aí você consegue, acho que não dá para eu ficar esperando. Eu acho que também tem um aspecto externo de mercado que também fez a gente dar uma repensada. Então, a gente tem consumidores mais atentos, a gente tem a concorrência, a gente tem órgãos reguladores. Então, a gente tem vários aspectos externos que, se a gente não mudar esse olhar, talvez a gente não consiga fazer. A gente pode atrapalhar o negócio, né? Seja com custo, seja com até reputação. Então, tem esses aspectos. Eu acho que esses foram algumas coisas, e tem a parte que eu estava até me esquecendo, como é que fala? Doenças, né, que a gente já vê, né, dados críticos que a gente tem. Então, se a gente não for um RH que seja analítico, um RH que é proativo, sai na frente e procura ajuda e faz parcerias,
eu acho que não tem mais espaço, né? Então, eu acho que esse clique a gente tem que começar a pensar não só em custo, mas como que a gente gera valor, né? Como que a gente traz, né, valor agregado para o nosso acionista, né? E acho que é um pouco disso. Eu acho que o momento que o RH ele se tornou disruptivo, né, que foi uma mudança, uma coisa absurda assim, foi no momento que eu digo sempre o seguinte, se você não tiver informação ou informação errada, ela derruba avião, né? Então assim, se você não tiver dados, você não faz nada. É tão simples quanto isso. Você não consegue nem mostrar qual é o teu papel enquanto RH dentro da companhia. Então eu acho que a grande virada, ela veio no momento que deixa de se olhar para o RH enquanto custo, de fato, mas quando o RH ele consegue sentar à mesa com o board, com os gestores, etc., e discutir de igual para igual. E trazer e levar dados para ele, onde é que está sendo impactado o negócio dele através de resultados de RH. Porque o absenteísmo, o turnover, não se dá gratuitamente. Não é? Então, hoje a gente tem a capacidade de ter inúmeros dados e eu acho que a gente ainda peca, acho que a gente ainda, como RH, peca em como é que eu vou tratar aquele dado? Como é que eu vou transformar aquele dado ali para gerar valor para a companhia? E pensando em 2028, né? Porque como é que estaremos daqui para lá? Acho que a gente está vivendo uma outra mudança agora, tá? Disruptivo com essa questão de inteligência artificial. Não tem como dar ré no tempo, é tão simples. Mas como é que eu vou tratar isso dentro do meu RH? Onde é que eu vou trazer essas informações para eu cuidar de saúde? Como é que isso pode me ajudar preventivamente para a gente sair na frente, não deixar simplesmente para poder sentar e discutir, porque a sinistralidade está alta, ou discutir enfim, uma negociação de plano de saúde. O que é que a gente pode fazer? Até para reduzir alguns outros indicadores e índices que a gente tem. Eu acho que isso é um momento que a gente tem que pensar agora de uma forma muito crítica, porque isto também está adoecendo nossas pessoas, nossos colaboradores, por diversos motivos. Primeira coisa é, serei útil? Aí já começa, serei útil lá na frente. E eu, sinceramente, eu acredito que sim, tá? Porque não adianta a gente ter inteligência artificial se você ter dados, se você tiver dados, se não tiver quem analise, né? Quem analise, quem busque soluções, quem dê alternativas para isso. Talvez as competências elas sejam diferentes das pessoas agora que a gente vai ter que buscar. Aí é uma outra discussão. Mas eu acho que essa mudança, ela se deu no momento em que o RH ele conseguiu, por A mais B, sentar à mesa e discutir estratégia. Isso, para mim, e mostrar e se fazer ouvido. Eu acho que foi aí que teve uma mudança muito, eh, muito rápida do RH. Porque normalmente a área de vendas era a área mais importante, porque é a área que traz o novo cliente. Mas quem traz o novo cliente é o funcionário, o colaborador, o beneficiário. Então, se nós não temos colaboradores motivados e temos colaboradores adoecidos, certamente o impacto disso gera. Mas é abstrato. Então, como que o RH, de uma forma concreta, senta na mesa de um CEO e se posiciona com a mesma condição e importância que o comercial que acabou de bater a meta e mudou o resultado da companhia, né? Então, cada vez mais eu tenho discutido em mesas de CEOs para dizer para eles e também para comprovar, porque isso está na mesa hoje, graças a Deus a gente conseguiu chegar, temos sim condições de agregar dados e cases, eu acho que essa é a minha segunda pergunta, como que a gente, e como vocês, né, através de cases reais ou exemplos, que vocês já conseguiram, de alguma forma, entregar um resultado e que deixa a posição do RH cada vez mais estratégica dentro das organizações de vocês? No Toyota Way of Work, que é o modo de trabalhar da Toyota, a gente fala muito tudo tem que ser baseado em dados, né? Nada nessa vida tem que ser achismo.
e não só ser baseado em dados, como a gente ir lá na ponta, ir lá no cliente, no nosso caso de RH, a gente ir lá no nosso funcionário e a gente entender qual que é a necessidade, etc. E contra dados não há argumentos, né? Então, são baseados nesses dados que a gente consegue montar a nossa estratégia. Então, hoje, a gente tem, além de algumas atividades, né, alguns exercícios de saúde ocupacional, a gente também já está trazendo algumas coisas relacionadas à saúde mental, à saúde física, social para o associado. Então, algumas práticas que a gente tem exercido no banco. Então, primeiramente, é a gente entender que a flexibilidade é uma coisa que é importante. A gente, através de pesquisas, através de alguns dados, a gente viu que flexibilidade é um assunto importante para nós. Então, hoje, nosso horário é flexível. Hoje, a gente tem o trabalho híbrido. E o trabalho híbrido, por que a gente quis o trabalho híbrido? Não só as pessoas ficarem 100% home office ou 100% no banco. Porque a gente entende que quando as pessoas conseguem trabalhar em casa, porque de alguma forma elas ficam mais conectadas à família, conectadas, não perde tempo no trânsito. Por um outro lado, é importante as pessoas estarem na empresa para ter aquela coisa do vínculo cultural, para ter troca, para ter conexões, para as pessoas se sentirem incluídas. Então, sempre tem um propósito por trás. E para ajudar, né, já que as pessoas têm que ir para o trabalho, então horário flexível, assim elas não têm que pegar o horário do trânsito. Então a gente consegue entrar das 7 às 10 e sair das 4 às 20 horas. Então essa é uma das coisas. A gente tem investido muito em palestras que falam sobre qualidade de vida, sobre toda a parte psicológica. Então, todo mês a gente tem uma parceria muito grande com o nosso plano de saúde e até baseado nos dados que eles nos trazem, a gente consegue atuar conforme a necessidade, né? Então, o nosso plano de saúde acaba trazendo muita ajuda nesse sentido. Então, a gente tem grupos das mulheres que são grávidas, a gente tem grupo de pessoas que têm comorbidades, a gente tem grupo de pessoas que precisam de ajuda psicológica, enfim. Então, acho que essa parceria ela é muito forte. A outra coisa que a gente tem investido em políticas, né? Então, políticas de assédio moral, políticas de assédio sexual. Então, a gente está tentando cercar todas essas questões para que as pessoas se sintam mais confortáveis com trabalhar. E o resultado que a gente vai monitorando, né? Então, eu acho que com isso a gente tem menor número de pessoas que estão saindo de burnout, a gente tem um menor número de pessoas, o turnover nosso tem diminuído em função dessas coisas. A gente vai acompanhando todos esses índices e aí é fácil falar com a diretoria, é fácil falar com as outras áreas, porque a gente tem dados, né? Mais uma pergunta? Não? A Isabel da Inovapac, né, minha querida cliente que acabou de fazer a implantação do Bom Cuidado, você não quer dar, pelo menos assim, uma empresa multinacional, né, fez uma defesa agora porque acredita muito em gestão de saúde, então acho que pelo menos aí um depoimento ou talvez uma pergunta que você queira contribuir, Isabel. A gente fez a implantação do Boom, na verdade, eu tenho vindo trabalhando com a Mariana, essa questão de como conscientizar a empresa, primeiro a cultura que vem de cima, né, a diretoria, e depois a liderança que está abaixo, a parte de staff, sobre essa questão de prevenção da saúde dos colaboradores, que quando a gente não tem essa visibilidade, como a Paula falou, sobre indicadores, porque a cultura da empresa muitas vezes não olha para isso, ela olha para a venda, né, para o indicador de venda. Vendeu, o que eu vou ter de retorno em relação a isso? Né, o que está dentro do budget, que é o que a gente mais ouve também quando há um budget para RH,
porque a gente ouve muito as empresas maiores falando das questões de promoção da saúde, de grupos, de tudo que se consegue fazer, e quem está em empresas menores fica visualizando aquilo com um brilho no olhar, quando eu vou chegar nesse nível, né? E a gente veio trabalhando 2 anos com a implantação do Boom, mas nessa questão de utilização dos colaboradores, será que os colaboradores de fato vão utilizar? Nosso absenteísmo estava alto, né? Então faz 2 meses que o Boom tá atendendo, a gente ainda não tem um percentual grande de utilização por conta dos colaboradores, muitas vezes achar que não é para ele, que ele já tem um convênio, mas os que estão utilizando estão disseminando melhor isso, e a gente já conseguiu, nesses 2 meses, ver a redução do absenteísmo em relação a essa utilização do Boom, e também a ajuda que ele está nos dando em relação à diminuição da utilização do convênio em relação a pronto-socorro, né? Atendimento de pronto-socorro, o Boom atende o pronto-socorro online, muito fácil de utilizar. Então, aproveitando o que eu estou compartilhando e o que eu gostaria de perguntar para vocês, é como engajar também, além da liderança, além do board, né, depois de uma implantação, os colaboradores nessas ferramentas hoje tecnológicas, mas também para eles se olharem, porque quando eles olham, eles também olham valores, né? Eles olham o salário que não caiu ou que atrasou, o benefício que ele não tem mais, né, e que ele vai precisar pagar fora. Mas quando ele tem algo que a empresa dá como algo preventivo e não algo emergencial, né, para ele pensar no antes e não no depois, quando o estrago já está feito, como engajar esses colaboradores para eles também pensarem no eu deles, né, na saúde física e mental deles, antes de acontecer alguma emergência, né, que eu acho que tem sido o meu desafio hoje lá. Eu acho que você tem que entender como é o seu público e bombardear, né, de comunicação. E aí pode ser, traz alguém que está usando para dar um depoimento, faz um vídeo, faz uma live, traz alguém especialista da própria Boom para falar sobre determinado assunto. Então, tem um pensador chamado Nonaka que ele fala assim, repetição, repetição. E aí as pessoas, conforme elas vão utilizando e vão vendo valor agregado, o boca a boca também ajuda, né? Então, um vai falando para o outro, que vai falando para o outro. Outro dia eu tive um exemplo disso. A gente fez um treinamento piloto, que era um jogo sobre diversidade. E aí as pessoas, primeiro as de fora que não participaram, ficaram curiosas porque ouviram o nosso auditório num lugar meio aberto. Aí a pessoa que participou gostou, falou para outra. Eu sei que foi gerando uma curiosidade e hoje a gente está cheio de gente que quer participar desse treinamento. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Acho que investir em comunicação. Isso aí. O grau até de entendimento das pessoas, a gente vai ter que sempre tentar entender para onde a gente vai, com quem é que a gente está conversando. Então, eu acredito muito em campanhas. Eu digo muito ao meu time assim, não adianta a gente vamos lançar um programa de saúde, tá, mas lançou, soltou e-mail, soltou comunicado, colocou na TVzinha lá do Hub, não é isso que vai funcionar. Vamos fazer campanha, pega o Boom, pega o boneco, leva lá, entendeu? Explica, tem que estar o corpo a corpo. Para esse público, vai funcionar esse corpo a corpo. São essas campanhas, você pode fazer, eu acho que lives elas funcionam, porque eu não só tenho um público operacional, esse é o meu maior público, mas, por exemplo, eu pude levar, a gente fez aqui a campanha de ativação do Boom, e a gente levou o Boom, literalmente, ele foi lá para o Hub com a gente, aqui em São Paulo. Mas eu tenho outras filiais espalhadas no Brasil, não tenho como fazer isso. Então, a gente tem as pessoas, Guardião de Saúde, que a gente é uma outra frente que a gente já tem hoje da Segurança e Medicina do Trabalho, a gente já tem uma pessoa voltada para isso em cada filial. Então, a gente pega essas pessoas, eu tenho uma pessoa de comunicação em cada filial, são funcionários, não são do RH, eles são funcionários da operação, mas eles são agentes da comunicação. Então, a gente constrói toda essa campanha
e difunde isso, faz reuniões prévias com eles, difundem, ele explica como é que a gente... Então, assim, tem que ser uma coisa muito movimentada para esse pessoal da operação, porque eles não vão parar. Se eles pararem, eles dormem, porque o negócio deles é ali, né, acelerado. Então, se parar, eles dormem. Então, eu acredito muito nisso, em campanha, para poder mexer e movimentar com essas pessoas. Eu acho que o caminho muito é esse. Obrigada por vocês estarem aqui, participarem da nossa conversa. A gente fica aqui um pouquinho mais caso vocês queiram conversar. E é isso. Obrigada, agradeço. Tereza. Obrigada, Paula.